Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo, de a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Graças a Deus, mais uma reunião do nosso Ministério de Missões, e nós vamos orar para nós darmos início a essa reunião. Então eu lhe convido para que você venha estar orando por este momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, ó Deus, por este momento, pela tua bondade, Senhor, pela tua graça, pelo privilégio, ó Deus, de entrar, ó Deus, em tua santa presença, por meio, ó Deus, do sangue de Cristo, pelo seu sacrifício perfeito e
eficaz, ó Deus. Te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Te damos graças, Senhor, por tão grandiosa salvação. Por este momento, ó Deus, para poder ouvir a Tua palavra, para Te louvar, ó Deus, para ser edificados, ó Deus, por Tua santa palavra. Nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada um que está ouvindo, ó Deus, aqueles, ó Deus, que estão nos assistindo, ó Pai, que o Senhor venha estar abençoando cada um, ó Deus, em seus lares, aonde eles estiverem, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando e que eles venham viver, ó Deus, para a Tua glória, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 17, e os versículos 16 ao 20. Atos, capítulo 17, versículo 16 ao 20, que diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que convém a ser isso. Meus irmãos, no final desse versículo 18, diz que Paulo ele pregava a Jesus e a ressurreição. Ou seja, ele proclamava, ele anunciava a Cristo e a ressurreição, ou seja, ele pregava o Evangelho. E mesmo diante dos filósofos, né, que o versículo 18 diz, Paulo ele não muda o conteúdo dessa proclamação, que é Jesus Cristo. Mesmo diante daqueles homens que se diziam sábios aos olhos humanos, Paulo ele não muda o seu conteúdo para poder ser recebido por aqueles filósofos. Mas infelizmente hoje existem pessoas que elas têm mudado o conteúdo da proclamação, que é Jesus. Elas têm cedido à pressão cultural, às filosofias mundanas, e têm deixado de lado a Cristo, que é o verdadeiro conteúdo da proclamação. Mas que nós venhamos, assim como Paulo, permanecer firmes, proclamando a Cristo Jesus. E neste momento nós iremos passar para a nossa confissão de pecados, né, que nós sempre fazemos. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo capítulo 130 e os versos o 3 e o 4, que diz assim: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Então nós vemos aqui que ninguém pode estar de pé diante de Deus se Deus observar, mas ele diz que com Deus está o perdão. Então vamos orar a este Deus que é rico em perdoar, rico em nos
justificar. Então vamos pedir a Ele que Ele nos perdoe dos nossos pecados. Então eu convido você para estar orando nesse momento, por este momento de confissões de pecados. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por Jesus. Ó Deus, se não fosse tua graça, Deus, e o teu amor, pois nós sabemos, ó Deus, que Ele veio por causa do teu grande amor, Senhor. Pois tu és um Deus que é justo, um Deus que és santo, que não toleras nenhum pecado, ó Deus. Mas também sabemos que és um Deus de graça, que és um Deus de misericórdia, ó Deus, e que tu estás pronto, ó Deus, a nos perdoar. Então clamamos, ó Deus, por causa de Jesus, por causa da sua pessoa, por causa da sua obra, ó Deus, que o Senhor nos perdoe pelas nossas falhas, ó Deus, pelas nossas transgressões, pelas nossas omissões, ó Deus, aquilo que nós deveríamos fazer e nós não fizemos. Pedimos perdão, ó Deus, e que nós venhamos estar convictos que estamos perdoados, ó Deus, neste momento por causa de Jesus. É assim que nós te oramos e te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós iremos passar também para nossas perguntas do nosso catecismo, que são as perguntas 99 e 100. Então a pergunta 99 diz assim: o que Deus exige no terceiro mandamento? Resposta: não devemos blasfemar ou profanar o santo nome de Deus por maldições ou juramentos falsos, nem por juramentos desnecessários. Também não devemos tomar parte em pecados tão horríveis, ficando calados quando os ouvimos. Em resumo, devemos usar o santo nome de Deus somente com temor e reverência, a fim de que Ele por nós seja devidamente confessado, e invocado e glorificado por todas as nossas palavras e obras. Pergunta de número 100, diz assim: será que blasfemar o nome de Deus por juramentos e maldições é um pecado tão grande que Deus se ira também contra aqueles que não se esforçam para impedir e proibir tal coisa? Resposta: claro que sim, pois não há pecado maior ou que mais provoque a ira de Deus do que blasfemar seu nome. Por isso ele mandava castigar este pecado com a pena de morte. Então nós vemos que nesse mandamento, que no terceiro mandamento, nós temos o nosso dever de glorificar esse nome que é santo. Então que nós venhamos santificar esse nome, para que ele não venha a ser desonrado com as nossas palavras e também com as nossas atitudes, ou seja, com toda a nossa vida, nós venhamos honrar esse nome, pois nós sabemos que nós carregamos esse nome em nós. E quando as pessoas nos veem, elas sabem que nós somos cristãos. E quando nós não honramos esse nome, nós estamos desobedecendo o terceiro mandamento. Então que nós vamos honrar este maravilhoso nome. E nós vamos agora para o enfoque missionário com a nossa irmã Josinete. Graça e paz, amados. O nosso culto de missões de hoje, viemos trazer um enfoque missionário sobre a comunidade Malhada Vermelha, que fica no município de Santo André, na Paraíba. A comunidade Malhada Vermelha possui 73 famílias. Fica localizada a 4 quilômetros da zona urbana, na cidade de Santo André. E nunca obteve desenvolvimento econômico, mesmo antes da seca, que durou quase 8 anos. É praticada a agricultura de subsistência, ou seja,
plantação para autoconsumo. Cada família plantava em sua terra ou em uma terra emprestada com divisão dos lucros. Como todas as comunidades rurais praticam esta cultura, não há mercado para este tipo de venda no local. Os gados morreram e as árvores frutíferas também. Muitos moradores perderam suas cabras e bodes, envenenadas com ervas daninhas, pois não tinham o que comer e procuravam alimentos em plantas venenosas. As cabras que sobreviveram deram crias defeituosas por causa do veneno. Um cenário entristecedor para cada morador. A maior parte da população é idosa, resultado de êxodo rural dos jovens para cidades grandes em busca de emprego e uma nova vida de esperança. Santo André esteve entre as cidades com maiores índices de suicídio do Brasil, além do alcoolismo e depressão, presentes no dia a dia de cada morador. Foi diante desse cenário que a organização Poço de Jacó, em parceria com a Upgrade Missões, iniciaram um trabalho naquela comunidade. Irmãos, vamos soltar um vídeo nesse instante e vocês vejam como foi essa parceria, o início dessa parceria. Olá pessoal, para mim é um prazer estar aqui. Estou aqui junto com o pastor Robson. Hoje nós fazemos um marco histórico na vida da nossa organização chamada Poço Jacó. O pastor Robson é parte dessa organização, tanto ela na estrutura de instituição como na espiritual dela. Há 2 anos e meio atrás nós estivemos lá em Pentecoste junto, ele foi me visitar, nós encontramos uma comunidade e no primeiro dia que nós tivemos um envolvimento com a comunidade para trabalhar junto com eles, para estar junto com eles, ele estava lá, passeando de férias, encontrou um local e nós ali relacionamos, né, muito bem. Eles saíram de lá em busca de um local na Paraíba para se fazer a mesma coisa. E hoje nós estamos aqui em Santo André, a comunidade de Malhada Vermelha, onde Pedro e Kessia começaram a fazer o seu trabalho missionário, de visitas missionárias, e encontraram um povo, encontraram uma igreja, começaram a fundamentar os princípios da formação do corpo aqui, e hoje um marco mais específico, mais determinado em mudar a história desse povo, o Poço Jacó se une junto com a missão deles aqui, para estruturar e trazer um benefício maior dentro da comunidade e nas adjacências dessa comunidade. Então, para nós hoje é um marco eterno, é um marco de vitória no reino de Deus. Com muito trabalho nós sabemos à frente, mas sabemos que o Senhor é conosco, Ele vai fazer as coisas à frente de nós, na disposição daquilo que estão fazendo localmente aqui e também com aquilo que o Poço Jacó, dentro da sua estrutura institucional, também pode proporcionar. Então, para a gente chegar aqui é um prazer, é um benefício para mim saber que eu posso trabalhar aqui e saber que a estrutura desse trabalho é uma estrutura formada e fundamentada na base daquilo que o Espírito está fazendo, aquilo que o Senhor tem chamado as almas daqui a conviverem junto, a formar um corpo, e nós vamos propagar isso. É uma questão de tempo, é uma questão de passos que nós estamos tomando, e esse é o primeiro passo dentro de uma situação onde vai transformar a região. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu suporte, muito obrigado por fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, sabendo que toda obra e toda ferramenta é útil na obra do Senhor, e mesmo você aí, aonde você está vendo esse vídeo, você tem condição de nos ajudar, você tem condição de ajudar esse povo, você tem condição de propagar o Evangelho. É simplesmente logar junto com a gente, entrar dentro da mídia, entrar em contato com a gente e fazer parte desse ministério. Tá bem? Um grande abraço, Deus abençoe vocês e que seja multiplicado a vida de vocês no Senhor.
Em 2017, o primeiro casal de missionários foi enviado e, junto com toda a equipe, continuaram a fundação da primeira igreja na comunidade. As famílias têm plantado nas terras da igreja e podem ter 100% do lucro de seu trabalho. De acordo com a Upgrade Missões, que tem uma base missionária no município Santo André, é uma das 30 cidades menos evangelizadas no Nordeste. Dentre seus 46 povoados rurais, 44 não possuem presença evangélica. Eles têm feito o trabalho de evangelismo de casa em casa. A missão do Poço de Jacó é assistir famílias e comunidades a se desenvolverem em regiões de recursos escassos ao redor do mundo, através de uma ação integrada de desenvolvimento pessoal, social e econômica. Eles assistem e dão suporte técnico aos moradores e trabalham a terra para sua plantação. E também trabalham com a perfuração de poços e realizam atividades com crianças, aulas de violão, acompanhamento familiar, alfabetização de adultos e idosos e assim mudando o cenário daquela comunidade. Irmãos, vamos para nossos motivos de oração. Vamos orar pelos missionários que estão trabalhando naquela comunidade, para que Deus conceda sabedoria, para que haja frutos naquele lugar, para a glória do Senhor. Vamos também orar pela organização Upgrade Missões e Poço de Jacó, que tem desenvolvido esse trabalho nas comunidades no Nordeste. Vamos orar também pelas famílias que foram alcançadas pelo Evangelho, para que o Senhor firme os seus passos. Vamos também, irmãos, orar para que Deus desperte a sua igreja para contribuir, orar e trabalhar nessa missão. Oremos, irmãos. Pai, nós louvamos o teu nome e te bendizemos, ó Pai. Nós te engrandecemos porque tu és um Deus grande, um Deus provedor, um Deus que está no controle de todas as coisas, ó Pai. Queremos colocar, ó Deus, esse município de Santo André, em especial a comunidade Malhada Vermelha, que tem sofrido tanto, ó Deus, com a seca, tem sofrido tanto, ó Deus, com a questão, ó Pai, de recursos, ó Deus. Pai, visita esse povo. Abençoa, ó Deus, para que essa terra, ó Deus, onde eles venham plantar, venha frutificar. E não somente essa terra, ó Deus, mas que os corações deles venham, Senhor, sentir desejosos de seguir ao Senhor, de servir ao Senhor, ó Pai. Pedimos, ó Deus, também, ó Pai, por tudo, ó Deus, que essa missão tem feito ali, ó Deus, naquele lugar. A missão Upgrade, junto, ó Deus, com o Poço de Jacó, para que o Senhor venha dar graça, sabedoria aos teus filhos ali, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir também, ó Deus, para que o Senhor esteja despertando a tua igreja, para ir contribuir, para orar, ó Deus, por esse trabalho que é tão árduo, ó Deus, e que precisa tanto de trabalhadores, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus pelo enfoque missionário, né, por este projeto. Que Deus esteja abençoando aquele projeto, aqueles irmãos ali que estão se esforçando para levar o Evangelho e também para trazer mantimento para aquele povo que carece. E nós vamos agora passar para o Ministério de Louvor, louvando ao Senhor
E após o Ministério de Louvor, nós estaremos ouvindo o pastor Rodrigo, né, que é da igreja em Vila Feliz, que se encontra ali em Cabedelo, para que ele esteja trazendo a pregação. Graça e paz, amados. Nós louvamos a Deus pelo privilégio que temos de estarmos aqui mais uma noite para engrandecer o único que é digno de receber toda a nossa adoração. A Ele seja o nosso louvor, a Ele seja a nossa gratidão. Nós vamos exaltar o nome do Senhor com cânticos e declarar que Ele é Rei e que todas as coisas estão debaixo do seu domínio e da sua mão poderosa. Sempre, até morrer. Até porque nós temos uma certeza no nosso coração, que quando findar o nosso período aqui na terra, nós estaremos com o Senhor eternamente, continuaremos adorando, exaltando, só que transformados de forma perfeita, porque Ele é merecedor de toda adoração perfeita e de todo louvor que o nosso coração possa estar transbordando para Ele. Vamos cantar ao Senhor como salmista. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor todos os povos.
nosso culto de missões, nós estamos também trazendo a nossa memória, relembrando todos os dias o nosso dever de falar do nosso Cristo precioso, do Evangelho verdadeiro, do Cristo que veio, se fez homem, para nos salvar, para nos levar para o céu. se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Ele é vivo eternamente, antes de todas as coisas. Ele era, Ele é e Ele será para todo sempre.
Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Meu nome é Carlos Rodrigo, sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Intermares. Estou plantando uma igreja na Vila Feliz, lá no Jacaré, e é uma honra estar nessa igreja que abençoou já tantas pessoas e alguns amigos já pastorearam aqui. Por exemplo, uma pessoa que eu amo muito, já foi pastor aqui, pastor Lídio, reverendo Lídio, uma pessoa que hoje congrega conosco, está lá na nossa igreja. E é um prazer estar hoje aqui com vocês para compartilhar da palavra do Senhor, que é uma bênção para nós. Meus amados, fui convocado para trazer uma reflexão sobre o título: glorificar ao Senhor, proclamar a salvação do Senhor, anunciar sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. E eu quero, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, que você reflita de quem é esse papel de anunciar as boas novas, as verdades do Senhor, proclamar os seus feitos, proclamar o seu nome, a sua verdade, a sua majestade, a sua glória, o seu reino. É de todos nós. O papel de proclamar o Evangelho, de falar as boas novas do Senhor, é de todos nós. Eu e você, nós temos essa obrigação. E eu quero trazer uma reflexão no livro de Jonas, um livro muito conhecido, um livro que desde pequeno nós conhecemos pela história de um homem que é engolido por um grande peixe, alguns dizem uma baleia, mas a palavra não diz isso, diz apenas que um grande peixe, um homem também que fugiu do seu papel. Mas esse livro, ele retrata, na verdade, a história de um grande Deus, de um misericordioso Deus, que ama, que busca, que é soberano, que reina e que vive. Eu quero ler a palavra com você e após a leitura mantenha a sua Bíblia aberta para que nós possamos compartilhar e nós vamos ler algumas porções e eu quero pedir a você que nós vamos compartilhar, ler e ao final nós vamos aplicar algumas lições para que nós venhamos a entender e viver o que Deus quer para as nossas vidas. Amém? O texto diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava aquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Curve sua cabeça de onde você está, junto com a sua família, e ore ao Senhor nesse momento. Maravilhoso e bondoso Pai, Tu és tremendo. A Tua palavra é a luz que nós precisamos para viver nesse mundo. Deus, revela a Tua glória cada dia sobre nós. Que nós, Senhor, que fazemos parte da Tua igreja, fazemos parte do Teu corpo, que o Senhor nos ensine a grandeza da beleza da Tua glória. E através da Tua santa Escritura, o Senhor nos mostre como nós devemos viver como uma igreja saudável, como parte do corpo da Tua igreja, anunciando as boas novas, o Evangelho, a pregação do arrependa-se, em nome santo de Jesus. Amém. Meus amados irmãos,
Aqui nós nos deparamos com um profeta, um homem de Deus, chamado por Deus para proclamar as suas boas novas. Diferentemente dos profetas dos dias de hoje. Como assim, pastor? Ainda existe profeta nos dias de hoje? Quando nós anunciamos as verdades de Deus, à luz da palavra, à luz das escrituras, nós estamos profetizando ou ensinando aquilo que Deus quer. Da mesma forma, aqueles profetas do Antigo Testamento, ele ensinava as leis, as verdades de Deus, as leis de Moisés, as leis de Deus dada a Moisés, para que o povo vivesse uma vida tranquila, reta perante o Senhor dos Exércitos. Porém, algumas vezes, Deus falava por meio dos profetas diretamente para eles levarem uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de confrontação, uma mensagem de deixem de pecar, arrependam-se, eu sou o seu Deus, eu tenho uma aliança com vocês, vocês são meus, vivam como tais. E meus irmãos, aqui nós estamos nos deparando com algo diferente. Uma mensagem, sim, Deus está trazendo, mas não para com o seu povo, mas para com um povo perverso. Uma cidade chamada Nínive, uma cidade cruel, uma cidade que o seu histórico, quando eles iam atacar, as pessoas corriam de medo, as pessoas fugiam. Às vezes, quando não podiam fugir, eles se matavam, porque eles não queriam cair nas mãos desse povo tão cruel, que, por exemplo, para amedrontar aquele povo que estava ali, eles prendiam os prisioneiros, eles tiravam a pele do corpo do povo ainda vivo. Tinham técnicas para isso. Eles empalavam vivos, eles colocavam eles enfiados em estacas, colocavam nas entradas da sua cidade, no seu muro, na sua muralha, eles colocavam a pele do corpo daquelas pessoas que foram tiradas, para quem passasse por ali, ficasse amedrontado com a crueldade daquele povo. Aquele povo, aonde chegava, ele fazia o terror, ele dominava por medo. Aquele povo, quando dominava alguma nação, ele tirava a sua cultura, ele tirava a sua religião, ele tirava os seus costumes. Então, Jonas, um profeta do Senhor, recebe do Senhor uma grande missão: pregar para esse povo, falar de Deus. E ele diz: vá a Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Aquele homem experiente, ele corre, ele foge. A sua ortodoxia, o seu fundamento, nós vemos aqui no texto, por diversas vezes, que Jonas conhecia quem era Deus, sabia do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Veja, ele entra
e foge, ele entra no navio, paga com o seu próprio dinheiro para fugir. Nínive de um lado, ele foge para o outro oposto. E ali começa, naquele navio, o mar ficar furioso. E ele desce e vai dormir. E aquele povo ali, ele começa a questionar. E vai ao encontro de Jonas e diz: olha, veja no versículo 8. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele fugindo, os marinheiros vão ao encontro dele. Esses marinheiros estão desesperados e eles confrontam. Pergunta: de onde você vem? Qual a sua profissão? Qual terra você é? A que povo você pertence? Ele responde: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. A sua visão era certa. Ele não falou que era um profeta do Senhor, mas ele diz de que povo ele era. Ele diz que servia a um Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela há. E aquele povo que não conhecia Deus fica amedrontado. Veja, meus irmãos, você veja que a ortodoxia, o conhecimento, às vezes não traz piedade ao coração, pode trazer uma dureza. E hoje eu estou aqui para falar de missão, para proclamar a graça de Deus, falar as boas novas de Deus, viver o amor de Deus, amando a Deus em todo o tempo, não só na igreja. Nós não somos um gueto. Nós somos chamados para proclamar o reino, a graça, a misericórdia, o amor de Deus. Eu e você fomos chamados por Deus para isso. Em introdução, ele fala sobre, aqui nós podemos ver a sua ortodoxia, o seu conhecimento, mas veja também no capítulo 2, a oração de Jonas. Ele diz que ao desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Ouviste o clamor. Lá no finalzinho dessa oração, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz que a salvação vem do Senhor. Como? Jonas, um homem que conhece a Deus, sabe que Ele criou os céus, criou a terra, dele vem a salvação. Ele foge do chamado tão especial. Às vezes, irmãos, nós também podemos correr de proclamar as boas novas. E veja, irmãos, assim que eu me converti, ou melhor, quando eu conheci, Deus se revelou a mim. Pouco tempo depois, comecei a ler, a buscar ao Senhor. Comecei a liderar os jovens na igreja que eu era. Estava tendo um culto de jovens, a igreja lotada, os jovens todos animados, tocando. E tinha um guitarrista lá, um jovem que conhecia muito. Nas provas e nos estudos que nós fazíamos, ele sempre era o nota 10. Mas ele tinha um tom arrogante na sua vida. E antes do culto, quando a gente estava orando, chega um jovem e entra dentro da igreja.
E aquele jovem vai caminhando, senta, ele olha para o jovem e faz: misericórdia. Esse camarada está na igreja. Eu olhei para ele e disse: como assim? Ele disse: eu odeio esse cara. Eu disse: misericórdia na sua vida, meu querido. Ele veio para o evangelho. Deus o trouxe, Deus o chamou. Como é que você diz algo dessa forma? Eu disse: meu irmão, você está bem para tocar a sua guitarra? Ele disse: meu irmão, eu estou com ódio porque esse camarada está aqui. Eu fiz: meu irmão, então faça o seguinte, não toque. A gente tratou aquele jovem, mas infelizmente, aquele jovem que tão arrogante, ele virou apostatou da fé. E aquele jovem que adentrou dentro da igreja, no qual o jovem guitarrista tinha ódio, hoje ele é um servo do Senhor, temente ao Senhor, proclamando a sua graça, a sua misericórdia. Nós devemos ter muito cuidado, porque a nossa ortodoxia, a nossa teologia, pode ser diferente daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Vamos ver, e eu quero te chamar, meu irmão, para a gente refletir sobre isso. Veja, Jonas, ele conhecia, é a primeira verdade, ele conhecia Deus, ele tinha intimidade com Deus, porém não obedecia a Deus. De que forma Jonas deveria obedecer? Jonas, ele era um profeta, chamado para proclamar as boas novas, a verdade de Deus. Israel era para ser luz para os povos, mas Israel se achava a queridinha de Deus, achava que apenas a glória de Deus era para si. E meus irmãos, nós podemos cair nesse erro. Nós somos chamados, não apenas a liderança, não apenas o pastor da igreja, não apenas os presbíteros, os diáconos, não, nós somos chamados todos nós para proclamarmos as boas novas, falarmos do evangelho, da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Jonas, no versículo 3 diz: mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Eu e você, nós não podemos de maneira nenhuma fugir da presença do Senhor. De maneira nenhuma. Ele conhecia, ele falava, a sua teologia era boa. Ele diz no versículo 9: eu sou hebreu. Nós podemos falar: eu sou calvinista, eu sou batista, eu sou assembleiano. Meus irmãos, nós temos que conhecer o chamado de Deus para as nossas vidas, proclamarmos as boas novas, o evangelho de Deus, falar as verdades de Deus em todos os momentos. Ele diz que é adorador do Senhor. Como é que nós podemos adorar e não compartilhar daquilo que Ele nos deu, a salvação? Teólogo chamado John MacArthur, ele diz que a adoração tem que ser do coração, com a mente e com palavras. Eu acrescentaria com atitudes. Porque quando um coração, quando a mente, quando palavras falam, as nossas atitudes são totalmente diferentes. Nós devemos amar, proclamar, exaltar aquele que reina e que vive, porque Ele nos salvou, porque Ele nos amou, Ele nos tirou do fundo do poço.
nós éramos iguais a Nínive. Ele transformou a nossa vida. Glória a Deus a Ele. Exaltado seja Ele. Ele tinha um grande conhecimento, Jonas. Ele sabia que Deus criou os céus e a terra. Porém, irmãos, ele fugiu. Ele fugiu. Para ele foi mais fácil pegar os seus recursos, partir para uma grande viagem, contrária àquela no qual o Deus que o chamou disse: vá, Jonas, pregue contra ela, fale de sua maldade, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Ele fugiu. Mas a sua teologia era grande. Então veja, irmãos, que não basta nós termos uma grande teologia e sem uma vida cristã, sem uma vida de busca, de conhecimento e de verdade, sem ter uma prática de amor. O que adianta eu ler tantos livros, saber da escatologia, dos pontos calvinistas, de toda a confissão de fé, se eu não pratico? Nós devemos praticar as boas novas. Nós vemos também aqui, irmãos, que Jonas, ele só buscou a oração quando passou por um tempo de necessidade. E às vezes nós somos assim. Uma igreja que não ora é uma igreja morta. Quando Deus chamou Jonas, nós não vemos no texto Jonas se prostrando e orando: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Como eu vou chegar no meio desse povo, um povo tão cruel, um povo que mata as pessoas? Nós não vemos isso. Nós vemos o quê? A carnalidade, o seu preconceito contra um povo, e ele corre, ele foge, ele busca um que é bom para ele. Porém, no capítulo 2, nós vemos uma oração maravilhosa de Jonas. Ele diz: em meu desespero, versículo 2, em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Meus irmãos, uma igreja sem oração é uma igreja morta. Certa vez fui pregar em uma cidade de um interior, e lá é bastante fria. E um irmão, um dirigente, foi se pronunciar, foi dar os avisos. Ele baixou a cabeça e disse: irmãos, a igreja é cerca de 120 pessoas. Ele disse: irmãos, queria mais uma vez avisar, há 3 anos eu venho avisando. Todos os dias nós estamos aqui pela manhã, de segunda a sexta, 7 horas da manhã, orando pela igreja, orando pelos enfermos, orando pelas esposas, orando pelos homens, orando pela liderança, orando pelo evangelismo. Mas, irmãos, só vem 3 pessoas. 3 anos que nós estamos nessa corrente de oração, nessa chamada de oração, e apenas as mesmas 3 pessoas. Eu disse: Deus, de onde eu estava,
Obrigado, Pai, pela vida dessas 3 pessoas que têm se levantado todos os dias, orando e proclamando, pedindo, suplicando ao Senhor pela vida dessa igreja. Eu falo lá na igreja que eu estou plantando, se nós não orarmos, nós não conseguimos. Se nós não tivermos uma vida devocional, de amor, de gratidão, de súplica, pedindo e suplicando ao Rei da Glória, ai de nós, irmãos, porque nós somos tendenciosos a agir da nossa maneira, agir da forma que nós queremos. E isso que aconteceu com Jonas, ele fez o que era certo perante o seu coração, porém o seu coração, o meu coração, o nosso coração é enganoso. Nós devemos atender ao chamado do Rei eterno, aquele que vive e que reina, que está no seu trono de glória. Porém, ele só buscou ao Senhor quando aquele povo, os marinheiros, jogaram ele no mar e o grande peixe o engoliu. Mas veja também que esses homens não conheciam ao Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, mas eles começam a invocar, pedindo misericórdia pelo ato que eles iriam fazer em jogar Jonas no mar. Veja como é a demonstração da glória de Deus. Mesmo quando nós não queremos fazer a vontade de Deus, a sua soberana graça e misericórdia se revela da forma que Ele quer, como Ele quer, porque Ele é Deus. Ele vive e Ele reina. Então, irmãos, Jonas apenas se levantou em oração quando veio a necessidade. Irmãos, não se levante apenas quando você está necessitado. Ore ao Senhor, dependa do Senhor em todo o tempo, em todo momento, proclamando, abençoando pessoas. Ore pelo seu pastor. Às vezes, irmãos, eu me deparo estou em momentos tão difíceis de guerra. Por exemplo, eu passei 26 anos trabalhando na mesma empresa, e Deus me chamou para eu deixar a empresa e me tornar pastor em tempo integral. Quando eu fiz isso, 2 anos depois, descobri que estava com um câncer de tireoide, e todo o processo, o médico, quando terminou a cirurgia, tinha se espalhado por uma boa parte do meu corpo. O médico disse que eu não ia falar por cerca de 1 ano. A igreja estava orando, os irmãos estavam orando, a IPB estava orando, aqueles que sabiam. E meus irmãos, quando eu vi assim, no lugar de ter uma peça da tireoide, tinha 4. E o meu anestesiado ainda, meio sonolento, olhei, vi minha esposa chorando, vi a médica, que era lá da nossa igreja, ali meio agitada. Eu escrevi que eu não podia falar. O que é que aconteceu? Minha esposa: nada, meu amor. Amanhã o médico fala com você. E eu escrevi aqueles 4 recipientes ali. Eu trabalhei na área de saúde, eu sabia o que aquilo significava. E minha esposa, em lágrimas, diz: a cirurgia foi mais complicada. O câncer espalhou, tocou nas suas cordas vocais. O médico disse que provavelmente você não vai falar cerca de 1 ano. Imagine, um pastor sem falar.
por 1 ano e ter consequências na sua voz. Eu ali fiquei em oração, dormi. No outro dia o médico chegou, começou a explicar, e eu disse: Pai, eu não aceito. O Senhor não me chamou, Pai, para me calar. E meus irmãos, veio do fundo uma força que eu disse quando o médico falou: eu não aceito. Deus me curou por completo, bem baixinho. 8 dias depois da minha cirurgia, eu estava retornando ao médico, falando tranquilamente, e o médico disse: foi Deus, Deus agiu, Deus responde às nossas orações. Em todo momento, irmãos, a igreja estava em oração. Como é importante a igreja estar em oração. Mas Jonas só orava no tempo de oração, num tempo de necessidade. Em todo tempo, eu e você, nós somos necessitados da oração e pedindo súplicas ao Senhor, porque quando nós oramos, o pecador está se conectando com o Rei da Glória. Amém? Meus irmãos, nós vemos também, o terceiro ponto é que Jonas, de maneira nenhuma, apesar de conhecer, apesar de ter uma grande conhecimento de quem era Deus, ele não tinha compaixão por Nínive, por esse pessoal, por essa cidade, cerca de 120 mil. A cidade de Santa Rita tem 137 mil pessoas no censo 2020. E veja, meus irmãos, Nínive era quase do tamanho da cidade de Santa Rita. Mas Jonas, conhecendo, ele faz o quê? Ele não tem compaixão nenhuma. Ele prega de uma forma sem amor, sem graça, sem misericórdia. Os maiores teólogos dizem que essa daqui, eu também, acho que foi a pior pregação. Mas, irmãos, graças a Deus, que Deus usa qualquer um, de qualquer forma. Veja no capítulo 3, o arrependimento de Nínive. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. 3 dias para andar, caminhar por aquela cidade, falando: se arrependam, se arrependam. Mas Jonas fez o quê? Ele percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Imagina aquele homem entrando dentro daquela cidade, de um povo muito perverso, e ele dizendo, gritando: em 40 dias essa cidade será destruída. Em 40 dias essa cidade será destruída. Nós temos que ter compaixão, nós temos que ter misericórdia, nós temos que ter amor, nós temos que olhar para aqueles que padecem e ter misericórdia. Queridos irmãos, em 2018 igrejas foram divididas porque se declararam de esquerda ou de direita. E esqueceram quem é o rei da igreja. O rei da igreja, o Senhor da igreja, o Todo-Poderoso, não são homens, mas é o rei que está no trono de glória. Nós temos que tratar a igreja, as pessoas, com amor, com graça, com misericórdia, com compaixão. Às vezes nós queremos e pensamos que
o nível que eu tenho de intelectualidade, que você tem, aquela pessoa que está chegando também tem. Não, nós temos que contextualizar pessoas, não contextualizar a Bíblia. De maneira nenhuma eu estou dizendo que eu e você, nós temos que olhar para as pessoas, ver o que ele está passando e pregar o Evangelho. Não adaptar o Evangelho, mas pregar o Evangelho de uma forma transformadora. Porque mesmo sendo intelectuais, quem faz o mover é o Espírito Santo de Deus. E graças a Deus que não é nós, porque nós somos corruptos e falhos. É Deus que age, é Deus que toca o coração, é Deus que ministra, é Deus que transforma, é Deus que age, é Ele que convence um homem do pecado, é Ele que transforma, é Ele que faz aquele que estava andando nos caminhos errados a retornar aos caminhos do Senhor, é Ele que faz aquele que estava no fundo do poço sair dali e caminhar numa vida transformada. É Deus, é o Todo-Poderoso. A Ele seja honra e glória para todos sempre. Jonas sai proclamando, Jonas sai falando, arrependa-se. E ali, irmãos, há uma grande transformação. Diz que quando chegou as notícias ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se em pano de saco, sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres: não é permitido a nenhum homem, animal ou bois, ovelhas provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de panos de sacos. Homens e animais de todo clamem a Deus com todas as suas forças. Nós podemos pensar, irmãos, que em lugares não há a proclamação do Senhor, mas sim, o nome do Senhor é exaltado em todos os lugares. E meus irmãos, quando a palavra vem, ele transforma. Vidas são impactadas. Por quê? Porque Deus é soberano, porque Deus é cheio de misericórdia, porque Deus transforma, Ele vive e Ele reina. Então veja, irmãos, de maneira nenhuma nós podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. Ele fez a obra do Senhor relaxadamente e nós não podemos fazer. Nós devemos fazer o melhor, buscar os irmãos, visitar aqueles irmãos que estão enfermos, visitar, orar. Esse é o nosso papel. Por fim, Jonas, meus irmãos, ele prefere morrer, ele prefere perder a vida do que ver uma cidade ser transformada, do que um povo ser transformado. Que nível Jonas chegou? Um homem chamado para falar as boas novas de Deus, falar o arrependa-se de Deus, lá no capítulo 4, no versículo 8, diz: ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu a cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou a morte e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Quando Jonas pregou,
fez a sua missão, ele saiu, ele procurou um monte e ficou observando para ver se Deus destruía ou se Deus iria ter misericórdia. Ele torcendo. E Deus, de uma forma didática, faz crescer uma plantinha ali, que trouxe uma sombra para ele, fez crescer à noite, passou o dia, e no outro dia já morreu. E ele ficou irado. E Deus começa a falar com Jonas. Ele diz: ó Jonas, você, por que está tão irado? Porque a planta morreu. Eu estou furioso. Jonas estava dando mais importância a uma planta do que a vida, do que a imagem criada, imagem e semelhança de Deus. Às vezes, irmãos, nós damos mais importância ao nosso lazer do que glorificar a Deus. E nós devemos ter muito cuidado com isso. Nós devemos proclamar a Deus com grande amor, com grande bondade, com grande graça. Nessa pandemia, por diversas vezes, conselhos, pastores, igrejas foram pegos de surpresa. De repente vem um decreto e para a igreja, como nós vamos fazer? Na igreja de Intermares, quando fechou em março, reabrimos em junho, julho, né? Ou foi um pouco mais. Agosto mais ou menos, isso mesmo. Nós recebemos de novos membros dessa época, que ficou fechada a igreja, cerca de 35 pessoas. Na igreja da Vila, da mesma forma, cerca de 40 pessoas, batismo infantil, transferência de novos membros. Recebemos cerca de 70 a 80 pessoas. A igreja do Senhor não pode parar de crescer. Nada vai calar a sua igreja. Nada vai calar a proclamação do Evangelho. Ao retorno das escolas, minha filhinha de 10 anos chegou e: papai, vou voltar a ter aula. Se a presbiteriana tivesse pastora, ela queria ser ali, que a menina é uma bênção. Eu digo: olha, tem pastora não, viu minha filha? Ela chegou e disse: papai, eu quero uns livrinhos e Bíblia para pregar para os professores e pregar para os alunos. Eu disse: tá bom, filha. Levei 4 caixas da história de Jesus e várias Bíblias, e ela saiu pregando e falando. Essa semana ela contando: painho, crianças proclamaram o nome do Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida. Uma criança de 10 anos. O que eu e você, nós podemos fazer com a igreja fechada? Muita coisa, irmãos. Muita coisa, irmãos. Anunciar as boas novas, proclamar as boas novas do Senhor, foi por isso que nós somos chamados. Em Marcos 16:15, diz que: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Foi o Senhor Jesus que disse: ide, pregai o Evangelho. A missão de nós, da igreja, tem que ser de uma dimensão para o mundo.
é uma dimensão ampla, mundo, todos. Nós não podemos escolher a quem nós vamos pregar. Nós temos que falar as boas novas. As igrejas estão crescendo através desse recurso de mensagem, através do YouTube. Tenho certeza que aqui pessoas chegaram também. Então, meu querido irmão, acolhe, abrace, ajude o seu pastor. A missão da igreja tem que ser exclusiva de pregar o Evangelho. Ide e pregar, Cristo disse. Pregar o quê? O Evangelho, as boas novas. Pessoas estão padecendo. Quantas pessoas tem nessa igreja? Cerca de 100. A população daqui é 137 mil. Se fosse 10%, era 1.000 e poucas pessoas. Temos 1% aqui dentro da igreja. O que você vai fazer para essa realidade mudar? Se você começar a ir atrás de uma pessoa, durante esse ano de 2021, pedir autorização do seu pastor, e junto, acompanhar. Ah, pastor, eu não sei. A liderança, o conselho dessa igreja, com certeza, vai dar ferramentas e ensinar você a fazer isso. Para você pregar, anunciar, falar das boas novas. A missão da igreja tem algo definido. É para todos. É para todos. Não tem raça, não tem cor, não tem religião, não tem credo. Jonas estava pensando: nós somos os queridos, nós somos os bons. Nós somos o povinho de Deus, os queridinhos de Deus. Deus transformou uma nação. Você pode pensar e pode dizer aí: mas pastor, lá na frente o povo se corrompeu. Mas foi uma geração ali, meus irmãos, transformada. 40 anos aquele povo passou. O que isso quer dizer? Uma geração passou temendo ao Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Deus quis salvar. Quantas pessoas, quantos familiares estão padecendo? Romanos capítulo 10, e eu peço para que você abra a sua Bíblia, no capítulo 14, ou capítulo 10 de Romanos, para terminar. Versículo 14 e 15. Diz: como, pois, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão aqueles a quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Meus irmãos, Deus me chamou, Deus te chamou para anunciar a sua boa nova, a pregação do Evangelho, aquilo que transforma, a alegria de salvação que eu e você nós temos. Todo cristão deve ser alegre, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Eu e você, nós devemos nos alegrar por isso e querer anunciar as boas novas a todos. Eu queria orar por você e desafiar você que está ouvindo essa mensagem, vendo essa mensagem, a pensar em algumas pessoas que por algumas vezes ou por diversas vezes você agiu como Jonas.
correu, fugiu, você jogou bola com ela, mas não anunciou das boas novas do Senhor. Eu lembro de um amigo, muito amigo meu, Jaminho. Ele jogávamos bola todos os finais de semana e eu nunca preguei o evangelho para ele. Ele passava na igreja, às vezes eu estava na recepção da igreja. Eu sou vascaíno, sofredor, então ele também era, e a gente chorava junto por isso, e ficava ali falando sobre futebol na frente da igreja, mas nunca eu disse: meu irmão, entra aqui na igreja, vem ouvir o evangelho. Eu falava de futebol, eu falava de filmes, eu falava de tudo. Meus irmãos, eu era diácono da igreja, eu era líder jovem da igreja, eu conhecia, eu era bem parecido com Jonas. Aquele jovem sofreu um acidente, morreu, e em seu enterro, na época, eu não tive coragem de ir. Depois eu entendi sobre a soberania de Deus, mas por bastante tempo eu fiquei com aquilo no meu coração. Quantas oportunidades eu tive para falar do amor de Deus. Eu te desafio, fale do amor de Deus. Acompanhe alguém ao longo desse ano, ore por ela, estude com ela. Se aqui tem 90, 100 pessoas, se cada um trouxer uma pessoa e trabalhar com uma pessoa esse ano, você vai estar trazendo um bom trabalho, uma boa preocupação para o conselho dessa igreja, porque vai ter que arrumar em 3 anos mais lugares, ter um crescimento dessa igreja. Deus nos chamou para falar do amor dele. Curve sua cabeça e vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, nos ajuda a falar do teu amor, a pregar a tua mensagem, a dizer, Senhor, o quanto nós te amamos, a fazer a tua vontade, Senhor, a anunciar as boas novas, a viver a proclamação do Evangelho. Nós te pedimos, Pai, em nome santo de Jesus, que toca cada um de nós, para que nós venhamos ter a alegria de salvação, e não fazer, Pai, o que Jonas fez, fugir do teu chamado. Mas Deus, como é bom, o Senhor é tão bom, porque quando nós fugimos, o Senhor vai lá e nos resgata, porque ninguém, a tua palavra nos mostra isso, ninguém pode fugir do teu chamado. Então aviva o nosso coração, restaura o nosso coração, para falarmos a tua verdade, a tua bondade, em nome santo de Jesus, amém. Queridos, quero fazer mais uma oração e parabenizar, agradecer por essa oportunidade de estar aqui, que vocês cresçam na graça, na misericórdia, no amor de Deus, que vocês abençoem Santa Rita. Nós lá em Termares, lá na Vila Feliz, nós estaremos orando por vocês, pedindo, rogando as bênçãos de Deus por vocês, para que vocês estejam crescendo no conhecimento, na graça e do amor de Deus. Mas eu quero parabenizar pelos aniversariantes da semana e pelos aniversariantes aqui de casamento, né? O aniversariante do dia 10 foi Samuel, do dia 15 vai ser o Ronaldo, aniversário de casamento Javan e Jacete, Javan e Tassiana, né? O casal abençoado aqui de Jesus, que vão comemorar mais anos de casado aí. Deus abençoe vocês.
e Jacete e Josélia. Que Deus esteja abençoando vocês. Eu queria orar por vocês e no final encerrar com a bênção. Maravilhoso Deus e Pai, eu te peço, Deus, pelo Samuel, pelo Ronaldo, Deus, que esses homens estejam na tua presença, que o Senhor, Pai, traga ensino, traga graça sobre eles, que a tua misericórdia esteja estendida sobre eles, que o teu amor soberano esteja sobre sua família, que o Senhor abençoe eles financeiramente, guarde, Senhor, a saúde deles, que o Senhor esteja dando paz, bênção, Senhor, e que eles sejam, Senhor, usados aqui nessa igreja. Da mesma forma, eu te peço pelos aniversariantes aqui de casamento, Javan e Tassiana, Jacete e Josélia, que o Senhor traga bênção sobre esses casais, que eles estejam juntos, unidos, crescendo no conhecimento, na graça e na misericórdia do Senhor, que eles te busquem dia e de noite, que eles sejam, Senhor, luz para o seu lar, para os seus familiares, que o Senhor, Pai, transmita o teu amor, a tua graça a cada um deles. Nós te oramos, te rogamos bênção por essas 6 pessoas, e que o Senhor traga muita paz e o teu amor sobre eles, em nome santo de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. Conte com nossas orações. Vocês têm uma bela igreja, uma bela estrutura. Cresçam em conhecimento. Proclame o Evangelho aqui em Santa Rita. Deus abençoe. Graças a Deus, irmãos, por esta palavra maravilhosa, que nós venhamos estar proclamando esse evangelho glorioso, né? Possamos estar falando desse amor maravilhoso de Deus. Vamos agora passar para os avisos. Terça-feira, culto de oração, né? Nós sabemos que por causa desse decreto, nós estamos tendo nossas programações online. Então, tudo aquilo que eu falar aqui será tudo online. E terça-feira, culto de oração. Quinta-feira, estudo bíblico, né, com o nosso pastor. E domingo, pela manhã, nós temos escola bíblica dominical. E à noite, culto de adoração ao nosso Deus. Então, que Deus esteja abençoando cada um de vocês, no nome de Jesus. Amém.